Como treinar a minha fala em inglês? Hey guys, aqui é a Sara Scarcelli. Eu vou te ensinar como treinar a sua fala em inglês. Quando eu era mais nova, eu fazia algo hilário, mas que também era muito eficiente para eu aprender algo novo e ficar expert naquilo. Imagina a situação, eu ia ter uma prova de anatomia, vamos supor. E aí o que eu fazia? Pegava todos os meus bichinhos de pelúcia, colocava eles numa fileira, assim. Depois eu pegava todas as minhas atividades sobre aquela matéria, sobre a matéria de anatomia, todas as perguntas, tudo que eu já respondi. E aí, o que eu fazia? Eu começava a ensinar para os meus bichinhos de pelúcia. Então, por exemplo, olha, quantos ossos tem no nosso corpo? No nosso corpo, nós temos tanto, 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 o maior é tal, e nananana. E eu começava a fazer isso para os meus bichinhos de pelúcia. Eu até pegava aqueles canetões, porque como na minha casa a gente teve muitos teachers, né? A gente sempre tinha algum marker espalhado por aí. Então eu pegava lá meu marker e aí eu começava, até desenhava se fosse necessário. E isso fazia com que cada vez mais eu revisasse a matéria e eu ficasse expert. Assim, no dia da prova, eu já sabia, já tinha encontrado as minhas próprias palavras para explicar aquele assunto. Já era um assunto que eu dominava, porque eu peguei o costume de falar em voz alta, de encontrar as minhas próprias palavras, de encontrar o que funcionava para mim e o que fazia sentido para mim. No inglês não é diferente. Se você quer treinar a sua fala, se você quer dominar a conversação, você precisa praticar como? Falando! E subito la merendandri, la pate, e assim kebab para tutti! Você precisa falar, você precisa colocar isso em prática. Então, como que você pode fazer isso? Eu vou te dar vários exemplos aqui. Eu quero que você já vai pensando no que você vai fazer assim que você terminar de assistir esse vídeo. I'm gonna use all the power of my brain. Uma das coisas que você pode fazer, por exemplo, é ver perguntas que são feitas, por exemplo, numa entrevista. Digamos que você quer dominar, sair arrasando na próxima entrevista que você for fazer em inglês. Você pega as perguntas, as respostas e você já começa. Pega o seu currículo, traduz ele para o inglês e se acostume a falar de si mesmo. Então fala assim, olha, I have worked with this and this before and what I do now is nananana. Então você vai falando sobre você, vai explicando. Poxa, ficou com uma dúvida? Calma, respira, volta e fala de novo. Faça isso quantas vezes forem necessárias para você dominar aquele assunto. Pode falar várias vezes diferentes, uma vez diferente da outra, não tem problema, porque o que vai acontecer aqui, quando você estiver treinando a sua fala, é que você vai encontrar o melhor caminho para você, a melhor explicação para você. E sabe o que mais? Não tem uma só. Você vai encontrar uma explicação boa, depois você vai encontrar outra e depois até uma terceira opção. E você pode ficar satisfeito com essas três opções, porque a gente nunca se expressa da mesma forma. Eu tô aqui falando com vocês sobre isso agora, se eu for gravar esse mesmo assunto daqui 5 minutos, já vai ser de uma forma diferente, já vou usar outras palavras, talvez eu dê outros exemplos, então não precisa ser aquela coisa metódica, igual toda vez. A nossa fala não é assim, a nossa fala é natural, a gente se expressa da forma que for naquele momento. E no inglês é do mesmo jeito. Então não fique encanado de ter que falar de uma certa forma, de ter que usar aquela palavra específica, senão não vai dar certo. Não tem importância. Uma outra questão para você treinar a sua fala é que às vezes acontece da gente esquecer, né? Dá branco, até em português. Quando a gente vai fazer uma apresentação na faculdade, no colegial, e a gente tá falando no nosso próprio idioma, o que acontece? Dá um branco, é normal dar branco, gente. Às vezes eu acabei de conhecer uma pessoa, ela me falou o nome dela, passou 3 segundos e eu esqueci. Você tá legal? Eu não sei onde eu tô, não sei o que tá acontecendo, acho que eu perdi alguém, mas não consigo lembrar, E não tem nada a ver com a minha capacidade de falar, de me comunicar
em português ou em inglês. Simplesmente é algo humano. Nós esquecemos. Faz parte. Então, quando você achar que deu um branco, aquela palavrinha fugiu do seu cérebro. Você não sabe onde ela foi se enfiar. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que explicar de uma outra forma. Então, respire e explique com outras palavras. Uma boa dica para você fazer isso é que quando você estiver lá treinando sozinho e você quiser saber, como que fala aquele software que eu uso e etc. O que ele faz? Por exemplo, é um thesaurus, que em inglês a gente fala thesaurus. Ele é um dicionário de sinônimos. Você pega uma palavra e você encontra vários sinônimos daquela palavra. Isso é um thesaurus. Digamos que eu esqueci essa palavra. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que explicar de uma outra forma. Eu vou ter que falar assim, it's almost like a dictionary, but it will give you similar words so that you can change them whenever you want to. So you can find similar words to the word that you're looking for. Então, eu tô explicando o que é um thesaurus sem falar a palavra thesaurus. E tudo bem, mas como que eu vou encontrar essas palavras para explicar e para expressar o que eu quero expressar? Num dictionary! Então, quando você tiver uma dúvida, por exemplo, assim, thesaurus, vai lá no dicionário, veja o que o dicionário fala sobre thesaurus, assim você vai assimilar mais vocabulário que tem a ver com aquele tema e você vai trazer para sua realidade outras palavras que vão te ajudar a explicar outras coisas, que querendo ou não é isso que o dicionário faz. Não tô falando para você ficar preso com o dicionário, levando o dicionário para todo lugar, não é isso. Eu só tô te dizendo que quando você for praticar e você sempre quer usar aquela palavra, alguma coisa assim, mas você às vezes esquece, olha ela no dicionário, procura ver como que o dicionário explica aquela palavra. Às vezes olhe no thesaurus, conheça outras palavras que vão te dar sinônimos para aquilo que você sempre quer falar. Uma outra questão é que eu falei aqui sobre entrevista, mas às vezes você pode conversar sobre qualquer outra coisa. Você não necessariamente precisa treinar a sua fala com alguém, com um nativo, com outro estudante de inglês. Você pode treinar consigo mesmo. Então você pode conversar sobre outras coisas que você gosta de conversar. Você gosta de falar de natureza? Fale sobre a natureza pra você mesmo. Que nem eu fazia quando eu era menor. Faça isso, você vai se tornar expert. Às vezes você quer falar assim, o que eu tô fazendo agora? Poxa, agora eu estou passando manteiga no pão. Como se diz passar manteiga no pão? Como que eu falaria isso em inglês? To spread. To spread butter on the bread. I'm spreading butter on the bread. And then I have to mandar uma mensagem de áudio. Aqui, voice message. I have to send a voice message to my friend or to my boss. E aí você vai falando consigo mesmo, vai narrando o seu dia, vai conversando, vai falando sobre assuntos que te interessam, seja esporte, política, maquiagem, carros, natureza, diversos assuntos que você pode deixar eles serem cada vez mais naturais para a sua fala. Se você aplicar isso que eu tô te dizendo, você vai virar um verdadeiro ninja do inglês. Imagina só você treinar toda semana a sua entrevista em inglês. Nossa, você vai arrasar numa entrevista. Você vai ser um ninja. Gente, a melhor forma de você treinar algo é treinando. Se você quer treinar a sua fala, você precisa falar. Fale consigo mesmo. Se você tem um colega que pode praticar, pratique com ele. Busque sempre alguém que tenha o mesmo nível de inglês que você ou melhor, para você ter uma boa troca de conhecimento, para que você possa aprender também com aquela pessoa. E esteja sempre consumindo coisas em inglês, artigos, filmes, seriados, música, e até mesmo dialogando com outras pessoas em inglês. Gente, agora presta atenção nisso que eu vou te falar. Não fique bitolado. Não fique bitolado. For crying out loud, não fique bitolado. For crying out loud significa, pelo amor de Deus, não fique bitolado. Por quê? Porque a gente é bem autocrítico. Então, assim, eu vou te dar uma dica que eu já usei também,
que é você pode, para ser um ninja do inglês, você pode se gravar, por exemplo, nessa situação de treinar para uma entrevista, ou treinar para uma palestra, ou treinar para um pitch que você tem que dar em inglês, você pode se gravar. E quando você for se gravar, você vai escutar depois, você vai ouvir o que você falou, você vai ver se fez sentido, se tinha alguma outra forma que você poderia explicar melhor, se tem alguma pronúncia que você poderia praticar melhor, e tudo isso você vai avaliar. Então, se você confia no seu senso de autocrítica, você pode fazer isso, que com certeza você vai pensar, ops, errei aqui, vou melhorar aqui e vou fazer de novo. Mas se você acha que você é muito sensível para isso, não faça, porque senão você pode ficar mais desanimado e mais bitolado e talvez não querer tentar mais. Então por isso que eu falo, olha, usa o seu bom senso, você pode se gravar praticando inglês, falando inglês, ouvir e melhorar, e isso realmente pode ajudar, mas isso se você tiver esse bom senso para não ser too hard on yourself. Você não pode ser muito duro consigo mesmo, afinal você está aprendendo, você está melhorando a cada dia mais. Quanto mais você está em movimento, mais você sai de um lugar para o próximo. Então se você está aí em constante movimento, sempre praticando, sempre treinando, você não vai sempre ser o mesmo, sempre estar no mesmo nível. Você com certeza sempre vai progredir. Então, you can trust me on that. Se você estiver usando uma metodologia de estudo correta, se você estiver usando coisas que te interessam no seu dia a dia e colocando em prática com exercícios de boa fixação que vão te dar resultados, você de fato vai sempre avançar. E é isso que eu quero pra você. Conta pra mim aqui nos comentários o que você já fez dessas dicas que eu te falei, ou se tem alguma coisa aqui que abriu a sua mente e falou assim, nossa, eu vou fechar o vídeo, dar minha curtida, deixar os meus comentários e depois eu vou lá praticar exatamente o que ela falou. Eu quero muito saber. Deixa aqui todas as suas perguntas sobre como treinar a sua fala, sobre como treinar o seu listening e outras dúvidas que você pode ter sobre o inglês. Quer saber a melhor dica de todas? É para ativar as notificações do canal, porque assim você fica sabendo em primeira mão assim que eu postar um conteúdo novo, uma aula nova para te ajudar no seu inglês cotidiano, tá bom? Compartilhe com seus amigos e eu te vejo em breve. I'll see you next time. Bye, guys!